Opa, beleza pessoal? Vamos aqui para nossa terceira aula. Nessa parte não tem muito o que explicar para vocês não. Nós vamos fazer a cor de fundo do rosto da nenê. Para isso nós vamos utilizar o lápis B e sempre com o mesmo lado. Reparem que o lápis não vira na mão do desenhista. A intenção com isso é fazer uma ponta achatada do lápis e manter o outro lado com uma ponta fina. Fazendo uma ponta achatada no lápis, você consegue uma melhor cobertura do desenho, com riscos mais homogêneos, facilitando para você depois, na hora de esfumar o desenho com papel higiênico. Nós vamos passar o lápis B por todo o rosto da nenê, pescoço e orelhas. Vamos definir algumas áreas um pouco mais escuras, onde tem menos incidência de luz, reforçando para isso com a mesma ponta do lápis. Não podemos virar o lápis, ele tem que ser mantido sempre na mesma posição. Vamos reforçando um pouquinho a lateral e a parte superior e inferior dos olhos, onde tem um pouco menos de luz. A lateral do rosto, pois a luz é praticamente de frente com o rosto da nenê. Reforçamos a região do pescoço, sem esquecer da dobra que toda criança tem. Algumas regiões da bochecha. Maxilar. Isto segue até o final do desenho e no final nós vamos passar um papel higiênico macio por cima, espalhando o grafite e retirando toda a marca que ficou do lápis. Não pode haver marca de lápis, ok? Uma observação, eu geralmente quando o desenho é um rosto de criança, a minha preferência é trabalhar com um fundo completamente chapado, definindo as áreas de luz e sombra. Por quê? O porquê de trabalhar assim é que crianças não possuem rugas de expressão, não possuem textura na pele. Diferente quando você faz um desenho de uma pessoa já adulta. Uma pessoa adulta geralmente dá para você perceber rugas de expressão, as dobras dos olhos, textura na pele por questão dos poros. Criança não tem, e se você coloca, você envelhece o rosto dessa criança. Por isso tem que ser perfeitamente esfumado, apenas demarcando as regiões de luz e de sombra. Reparem que eu não virei o lápis está na mesma posição até agora. Conforme eu crio uma ponta cônica nesse lápis, eu vou utilizar essa ponta para fazer o interior da boca da nenê, porque a ponta do lápis vai estar mais fina e com isso eu consigo regiões mais escuras sem a necessidade de trocar por um lápis com uma graduação maior. Conforme eu vou passando pelas regiões que eu preciso escurecer um pouco mais, eu faço uma leve virada no lápis, para que eu consiga pegar uma ponta mais aguda. Isso preserva um pouco mais o seu lápis, evitando que você fique apontando ele o tempo todo. Vamos dando alguns toques nas regiões de sombra, reforçando algumas regiões que nós sabemos que não terá luz, definindo limites do nariz, região das bochechas também precisa ser um pouquinho mais reforçado. Vamos definir a região das pálpebras abaixo dos olhos.
e definir limitações do brilho. Como eu estou utilizando um lápis B, fica fácil você conseguir esfumar e depois, se necessário, utilizar uma graduação maior, conforme você vai tentando buscar a tonalidade do desenho. Reparem que dentro da boca eu já começo a virar o lápis na minha mão, procurando as pontas mais agudas do lápis. Desenho não é força, e sim a sua persistência. Você tem que ter paciência e persistência. Se você tentar pegar um lápis ou mais escuro, ou não seja na tonalidade ideal que você precisa, você acaba fazendo força. E você não precisa fazer força no desenho. O negro total, ele é adquirido com a sua insistência no tanto que você vai passando o lápis e o pincel. Lápis e pincel. Procure sempre trabalhar com a ponta mais aguda do lápis sem fazer força, pois a ponta aguda pode acabar prejudicando e marcando o papel. A intenção é simplesmente buscar a tonalidade preta sem forçar o lápis e espalhando bem o grafite. Isso é feito suavemente com a mão, passando por várias e várias vezes na mesma região e espalhando com esfuminho ou com o pincel. Geralmente as pessoas, quando observam uma videoaula, elas têm o hábito de olhar o material que o desenhista está utilizando como se isso fosse resolver. Você pode utilizar um lápis comum, escolar, como você pode utilizar um lápis bom, importado. A diferença, sim, está na graduação tonal do produto que você está utilizando, correto? Mas você utilizar um lápis profissional ou um lápis escolar, simplesmente só quer dizer que você é quem tem que se adaptar ao material que você está utilizando. É perfeitamente possível fazer um desenho com apenas um lápis. Vamos passando o papel por cima do desenho para espalhar a marca do grafite e retirar toda a marca que possa possivelmente ter ficado com o lápis. Na passagem anterior, eu tentei mostrar para vocês a ponta que fica no lápis, quando você fica durante muito tempo passando o lápis em cima do papel. Você vai gastar apenas aquela ponta. E isso evita que você fique apontando o lápis o tempo todo. E você apenas vira ele na sua mão conforme você precisa de regiões mais escuras. E isso vai evitar que você utilize um lápis com uma graduação maior. Vamos espalhando bem o grafite por cima, preservando as áreas que terão mais luz no desenho, ok? Não tem muita coisa o que passar para vocês. Isso daí é o que foi feito. O desenho, a princípio, ele fica meio feio mesmo, mas só quem está fazendo consegue entender. Dentro da boca nós vamos passar o esfuminho apenas para espalhar o grafite que foi colocado ali. O esfuminho porque não tem espaço para passar o papel higiênico, tá, gente? O espaço na boca é muito pequeno e mesmo que você dobre o papel, não é espaço para trabalhar ali dentro. Ok? Vamos ficar com essa parte aí. Na próxima a gente prossegue com o cabelo.